Graça, paz e bem. É um prazer mais uma vez estar aqui com você por meio deste canal, onde a gente pode compartilhar o Evangelho. Esta é a última mensagem da nossa série Onde a Fé Encontra Humanidade, episódio número 4, o último episódio dessas reflexões que nós, da comunidade do Caminho Brasília, fizemos sobre os fundamentos da nossa identidade comunitária. E como temos conversado, né, você que já teve a oportunidade de ouvir os episódios anteriores, ou está ouvindo esse o primeiro, nós estamos fazendo essas leituras, né, fundamentando essa identidade comunitária a partir do Evangelho de João, no capítulo 1, o verso de número 14, que diz assim, aqui na NVI, diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse é o texto, a escritura, pelo qual nós temos lido e temos assim investido o nosso tempo, as nossas reflexões, as nossas orações, no sentido de fundamentarmos a nossa experiência cristã, a nossa fé, os princípios, né, da nossa fé comunitária. E hoje, esse último episódio, eu quero falar exatamente dessa última parte do texto, né? Quando ele diz que ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Então, o que eu quero propor hoje para a nossa conversa é exatamente a partir dessa declaração de João, quando ele diz ele era cheio de graça e cheio de verdade. E a pergunta é: e nós? Estamos carregados de quê por dentro? Então, é um pouquinho sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Bom, eu assim sou fascinado pela história de Jesus, né, pela vida de Cristo, né, por todos os elementos que a vida de Cristo comunica a nós da parte de Deus, o Cristo humano, o Cristo que viveu entre nós, né? Obviamente nós não tivemos essa oportunidade, né, como tiveram João, Mateus, Felipe, Tomé, Judas e tantos outros, né, Maria, Marta, né, a Salomé, tanta gente que teve essa chance, essa oportunidade de viver com Jesus, Nicodemos, né, Pilatos, Herodes, toda essa gente pôde caminhar ali com Jesus humano, né, visivelmente entre eles. E eu sempre fico imaginando como seria encontrar Jesus pela primeira vez naquele lugar, naquelas cidades, naqueles locais que a gente está sempre muito acostumado em essa questão de encontrar Jesus num templo, num culto, né, num ambiente religioso. Mas como seria, né, esse encontro de Jesus ou com Jesus na vida comum, na cidade, nas ruas, sentado à mesa, nas praças, olhando no olho das pessoas, convivendo com as pessoas, como é que a gente reagiria, né? Como a gente olharia para Jesus? Qual seria o nosso olhar dessa pessoa que aparece, vem de um lugar insignificante, de uma família sem nenhum pedigree, sem nenhuma relevância, e ele aparece e começa a falar em nome de Deus, né, falar a partir de Deus e mais ainda, falando como Deus e falando com gente simples, com gente ferida, com gente esquecida, né, com as pessoas que estavam à margem da sociedade. E mesmo nessa condição, falando com pessoas assim, falando como Deus, assim, havia algo realmente diferente em Jesus que chamava a atenção das pessoas. E a gente aqui hoje, 2000 anos depois, fica com esse, né, pelo menos eu, né, com essa vontade, esse desejo
de ter visto, de saber qual seria também a minha reação, né? Como às vezes a gente costuma dizer, né, se eu tivesse na época de Jesus, eh, eu não teria ali aceitado, não teria participado, por exemplo, da morte de Jesus, né? Olhando hoje aqui, parece ser simples assim, né? Mas para quem estava lá no momento vivenciando tudo isso, né, diante daquela pessoa que aparentemente, como diz o profeta Isaías, não tinha nada que chamasse atenção. Jesus não era uma pessoa que influenciava pela sua aparência, que influenciava pelo seu vocabulário. Ele influenciava pelo poder das suas palavras, né? Não era pela sua riqueza, não era pelo que ele tinha, não era por nada disso, nada disso. Eram os seus conteúdos. O próprio profeta já disse: olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos. Eu estava inclusive conversando com os irmãos da comunidade que esse foi um bullying, né, se fosse hoje, era um bullying do profeta Isaías com relação a Jesus, que educadamente ele estava falando, ele era tão bonito assim, ele era feio. Mas enfim, fecha parênteses, era só um fato. Mas o que importa é que Jesus realmente foi uma pessoa excêntrica e ele transitava com pessoas humildes e com sábios. Ele estava junto de gente que não tinha nada e de poderosos. Ele transitava nos encontros na rua e ia à sinagoga, né? Jesus tinha esse poder, né? Havia graça nele, havia graça nas suas palavras, no seu modo de ser, né? Mas não era uma graça vazia, era uma graça cheia de verdade, cheia de atitudes, né? Era uma graça que carregava um ensinamento, carregava um poder transformador. Era uma graça que acolhia, mas que tinha o poder de salvar, de regenerar, de curar, de transformar. Então, o João, né, o apóstolo João, que vivenciou todas essas coisas, né, teve esse privilégio, né, de caminhar junto com Jesus, ele vai tentar descrever isso que é quase indescritível. Ele vai tentar colocar em palavras aquilo que para eles foi algo prático, algo que foi que eles tocaram. Ele chega a dizer: "E vimos a sua glória, nós tocamos nele, nós pegamos nele". E ele fica tentando traduzir isso, né? E aqui eu acredito que ele traz essa revelação que é profundamente clara para todos nós e nos ajuda a compreender uma revelação profunda da parte de Deus para o nosso coração, né? Então ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade". E o Verbo se fez carne, ou seja, a palavra, o Cristo, encarnou-se, tornou-se humano, humanizou-se, habitou entre nós, né? Já falamos sobre isso nos episódios anteriores, né? E ele era cheio de graça e de verdade. Olha que coisa interessante, ele era cheio, ele não era vazio, ele não era meio cheio, ele não estava dividido, ele era cheio, cheio de graça e cheio de verdade. Ele era pleno, pleno, havia plenitude nele. Não era metade graça e metade verdade. Não era um pouco de graça e um pouco de verdade. Era pleno de graça e pleno de verdade. E não havia conflito nisso, não havia instabilidade, não havia nada que trouxesse divisão. Essas duas coisas em Jesus caminhavam juntas e elas se complementavam na pessoa de Jesus. Essa era a plenitude dele, ser cheio de graça e ser cheio de verdade. E é aqui que tudo começa. E é aqui que tudo começa, porque ele se esvaziou de ser Deus, como disse o apóstolo Paulo lá em Filipenses, né? Ele esvaziou da sua divindade para se tornar humano, mas ele não veio vazio,
Ele não veio apenas ocupar um espaço na história, ele não veio como um blefe, não, ele não veio como alguém que estava apenas representando, não, ele veio em carne, pessoa em carne, e ele veio cheio. E João diz, ele veio cheio de graça, cheio de graça. Que graça é essa? Essa palavra, graça, no seu original, né, do grego é charis, e é uma palavra que carrega a ideia de favor generoso, que flui de alguém superior para alguém que não tem mérito, criando relação e acolhimento. É a condescendência. Nós falamos sobre isso também no episódio anterior, no episódio número 3, sobre a condescendência de Deus, que é o fato de um soberano, de um rei, se curvar, né, para uma criatura e, e ter que se recriar no sentido de se refazer para não assustar aquela criatura do qual ele vai se aproximar. Ou seja, um Deus santo, para se aproximar de pecadores, ele teve que se humanizar, tomar a forma humana, ir até o profundo da natureza humana para que a gente pudesse se identificar e compreender. Senão nós nos assustaríamos, como aconteceu com o povo da antiga aliança, do qual ele dizia: vocês não se aproximem daqui. Como ele disse para Moisés, Moisés queria ver a face do Senhor, e o Senhor disse a ele: você vai ver apenas aqui o vulto da minha sombra passando aqui, porque você não suporta isso, nenhum ser humano pode suportar. E aí Deus em Cristo Jesus agora se torna suportável a nós. Por quê? Por causa dessa condescendência. Ele se torna como a gente, para que a gente se torne como ele, para que a gente seja de novo restaurado, para que a gente seja de fato reconciliado. Por isso que essa palavra graça, aqui no texto de João, simboliza essa bondade que se oferece, esse favor que se aproxima, é essa beleza com atitude relacional, com um grande desejo de se relacionar com as pessoas, com o ser criado, é essa atitude de benevolência que gera e cria vínculos. Não era apenas assim um perdão, mas era uma disposição interior que se manifesta nesse ato de bondade em perdoar e caminhar juntos, e trazer para caminhar juntos. Então, quando João diz que ele veio cheio de graça, para João, a ideia principal que ele está colocando para nós aqui é que Jesus é a encarnação do favor e da bondade de Deus se aproximando da humanidade. Ou seja, Deus não vem primeiro como juiz, mas ele vem como graça. Ele vem em direção ao homem. Esse cáris, essa graça, simboliza o coração de Deus aberto para o ser humano. É a graça de Jesus que me acolhe. É a graça de Jesus que acolhe você. É a graça de Deus que nos acolhe. É esse modo de Jesus de tocar quem ninguém toca. É esse modo de Jesus de se sentar com quem ninguém quer sentar, de abrir as portas para que todos tenham acesso, portas que foram fechadas. Então a palavra caris tem esse sentido, esse que vem cheio da graça, da bondade, da benevolência de Deus para os seres humanos. E essa graça pelo qual ele veio cheio também confrontava, mas não humilhava. Era uma graça que corrigia, mas não destruía. Era uma graça que de fato libertava as pessoas para a verdadeira vida. Então ele veio cheio de graça, como disse o apóstolo Paulo, esse dom de Deus, né? Pois pela graça sois salvos, essa disposição, essa manifestação de Deus para nós. Ele era cheio de graça, diz o apóstolo João. E ele também era cheio de verdade. E a palavra verdade no grego aqui, que é aletheia, essa palavra significa literalmente aquilo que não está escondido.
Verdade aqui é uma realidade revelada, é aquilo que é autêntico, é aquilo que é verdadeiro em sua essência. Ou seja, no seu original, a verdade, né, ele veio cheio de verdade, simboliza uma é, realidade revelada, uma autenticidade, transparência, fidelidade. Ele é a essência das coisas como elas realmente são. Quando diz que ele é a verdade, não é apenas sobre falar a verdade, mas é sobre ser a verdade de todas as coisas. Por isso que João, amarrando tudo isso, ele vai dizer que Jesus é a revelação plena de quem Deus realmente é. Aquilo que já havia sido dito pelo escritor aos Hebreus, né? Que Jesus é a manifestação expressa e clara, autêntica, é a revelação integral da pessoa de Deus. Agora em Jesus, Deus não está mais escondido, Deus agora se revela, não é um Deus mais distante, está perto. Deus agora pode ser visto, Deus agora pode ser tocado. E João diz: Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, a verdade, o aletheia, é Deus se revelando sem o véu. Lembram daquele véu que cobria o rosto de Moisés quando a glória ia desvanecendo, sumindo? Agora não precisa mais do véu, porque a glória está presente na vida das pessoas, ele está andando na cidade junto com as pessoas. Então, quando João traz essa palavra para nós, essa declaração, né, de que Jesus, o Verbo, veio cheio de graça, cheio de verdade, ele está aproximando duas coisas que são fundamentais para a nossa fé, né, e revelando essas duas coisas presentes integralmente na vida de Jesus, né? Então, nele, em Jesus Cristo, Deus se aproxima com amor e se revela com clareza. João está dizendo que Jesus é a manifestação perfeita do caráter de Deus. Jesus é a manifestação perfeita do caráter de Deus. Um Deus que se aproxima com bondade e se revela com autenticidade. Ou seja, ele acolhe sem esconder a verdade, ele revela a verdade sem deixar de amar, ele ama sem distorcer a realidade e ele mostra a realidade sem destruir as pessoas. Esse é o fundamento principal da nossa identidade comunitária, da nossa identidade de fé. Graça e verdade simbolizam esse caráter perfeito, equilibrado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graça e verdade são o espírito da redenção, o espírito da reconciliação. Graça e verdade são os meios pelos quais Deus se aproxima da gente e nos reconcilia consigo mesmo. Então, graça e verdade é esse equilíbrio que vai nos definir e que precisa ser reconhecido nessa tensão, né? Nós discutimos aqui na nossa comunidade, nessa tensão saudável, porque ora vai parecer que é graça demais, ora vai parecer que é verdade demais, ou vice-versa, e nós, como seres humanos, e falhos, e aprendizes, como somos, né? Precisamos equilibrar e conviver tranquilamente com essa tensão, porque se em Jesus é completo, em nós ainda é incompleto. Porque em Jesus não era metade graça e metade verdade, não era um pouco de cada, como eu já disse, ele estava cheio, cheio, e ele revelou esse equilíbrio perfeito. E se nós estamos sendo feitos à imagem e semelhança de Jesus, então temos que buscar esse equilíbrio, né, nessa tensão entre verdade e fé. E aí, colocarmos os fundamentos da nossa experiência de fé a partir da comunidade. É por isso que nós dizemos que caminhamos onde a fé encontra a humanidade, porque está exatamente nessa tensão. A graça que chega a nós
e a verdade que nos é revelada para nos transformar em seres humanos integrais e verdadeiros, assim como foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, graça não pode ser só graça, porque graça sem verdade vira permissividade, né? A graça como acolhimento, como misericórdia, como perdão, a graça como amor imerecido, né? Mas quando é só graça, começam a surgir problemas e algumas pessoas começam a, a não interpretar isso da maneira correta, né? Até porque, não havendo confronto com os erros, quando não há chamado ao arrependimento, então todos nós, né, passamos a nos permitir e achar que o que nós pensamos, ou o que nós achamos, é que vai definir a nossa identidade. Então, a graça é o meio pela qual a pessoa é acolhida, e a partir daí ela vai sendo conduzida à transformação. Então, imagina que você recebe um diagnóstico médico, né? Um médico gosta de você, né? E ama você e tem lá o diagnóstico de uma doença, mas ele não fala para você. Ele diz para você: oh, tá tudo tranquilo, você pode ir em paz. Né? Quer dizer, parece bondade da parte do médico, mas por outro lado não curou, não cura ninguém, não falou a verdade, não revelou, por mais duro que fosse, aquilo que essa pessoa precisava saber sobre o seu diagnóstico. Então, a graça caminha junto com a verdade, porque a verdade também, sem a graça, vira dureza religiosa. Porque verdade que é essa realidade, essa confrontação, que é essa direção, que é essa ideia do caminho correto, do caminho em que se deve andar. Mas quando existe apenas verdade, aí surge a frieza, a indiferença, o julgamento, né, a acusação, o peso sobre o outro, e aí as coisas não são confrontadas com a graça. E aí você tem o outro lado. Por isso que em Jesus, graça e verdade caminham juntas. E Jesus nunca escolheu uma coisa nem outra. Se Jesus não fez isso, nós também não podemos fazer. É graça e verdade. Jesus dizia: eu não te condeno, mas também dizia: vá e não peques mais. Ele acolhia os pecadores, como eu e você, e nos chama à transformação. Se alguém quiser vir após mim, é a graça. Tome sua cruz, né, e siga-me, é a verdade transformadora. Então, ele sempre caminhava com esses dois elementos para que o amor e a reconciliação de Deus pudessem acontecer na nossa vida. Então, a humanidade de Jesus era essa. Ela era acolhedora, porque ele não tinha ninguém para Jesus que não fosse alvo da misericórdia e do amor de Deus, absolutamente ninguém. Todos eram alvos do amor de Deus. Ela é verdadeira a humanidade de Jesus, porque ele revela o ser humano na sua integralidade, com todas as suas dores, com todos os seus sofrimentos, com tudo aquilo que um ser humano pode experimentar na sua vida, ele estava ali. A humanidade de Jesus era compassiva, porque ela olha para o outro com olhar de misericórdia, e ela é transformadora, porque ela crê na boa infecção. Boa infecção é uma fala de C.S. Lewis. Nós devemos infectar as pessoas com esse testemunho de Jesus, com essa humanidade de Jesus. Então, a fé encontra a humanidade nesse equilíbrio. Então, a igreja não pode ser apenas cheia de graça e também não pode ser apenas cheia de verdade. Ela precisa ser graça e verdade, porque é nesse ponto, é nesse equilíbrio que ela se torna um lugar de transformação, um lugar de cura, um lugar de restauração. Porque, como já disse anteriormente, a igreja não é a que realiza a transformação. Não é a igreja quem realiza o perdão. Não é a igreja quem realiza a salvação.
Essas todas são obras do Espírito Santo. Todas são obras do Espírito Santo. É Ele quem realiza todas essas coisas. A igreja é um instrumento pelo meio, né, ou através da igreja, ou pelo meio da igreja, da comunhão, dos irmãos caminhando juntos, vivendo esse testemunho, ela se torna esse lugar, a igreja é esse ambiente onde a graça e a verdade de Cristo manifesta nas relações, vai trazer cura, reconciliação e transformação para todos que estão ali, independente de quem quer que seja. Todos, porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos necessitam de perdão. Todos necessitam de arrependimento. Todos necessitam de confrontação. E aí, às vezes, entra o problema que a gente enfrenta, que alguns pecados dentro da comunidade foram eleitos como os pecados e outros como menos ofensivos. Então, pecados de cunho, né, sexual, por exemplo, tem um status enorme, né, dentro do ambiente. Mas outros pecados, como ciúme, como roubo, como furto, como lascívia, não. Alguém diz: não, mas eu não fiz isso, eu não preciso de perdão, eu não preciso de graça, porque eu já fui transformado, eu não peco, eu não bebo, eu não fumo, né, eu não adultero, tá tudo ok comigo. Não, mas não é isso que o Evangelho diz. A Bíblia diz que o nosso coração está cheio de maledicências, de mentiras, de fofocas, de dissensões, né? De mascaramentos, mentiras. Tudo isso são pecados enraizados no nosso coração, na nossa mente, dissolução, divisão, tudo isso dentro de nós e que precisam ser curados, precisam ser perdoados, precisam ser transformados. Por isso que Jesus vem, nos acolhe, nos recebe como somos e nos chama à transformação. O Evangelho nos recebe como nós estamos. A graça de Deus não exclui ninguém. A graça de Deus não tira ninguém da possibilidade da salvação. A graça de Deus não tem um indivíduo que não seja alvo da graça de Deus. Todos, todas as pessoas. O Evangelho é para todos. E quando nós chegamos, como eu cheguei, como você chegou, como outros já chegaram à graça, nós começamos a caminhar nessa transformação pela revelação da verdade. A verdade de quem Deus é e a verdade de quem nós somos. E aí nós entramos nesse processo de transformação contínua. Eu penso que às vezes as coisas no nosso entendimento ficam um pouco mais complicadas, porque eu estava pensando aqui comigo, né? Se Jesus veio cheio de graça e cheio de verdade, a gente poderia também fazer uma leitura que o texto nos dá essa possibilidade. Bom, do que Jesus não veio cheio? Ele veio cheio de graça e ele veio cheio de verdade. Ele era pleno nisso. Então, do que Jesus não veio cheio, né? E aí talvez eu possa enumerar aqui que Jesus não veio cheio de orgulho, como muitos de nós às vezes somos. Mesmo sendo Deus, ele escolheu servir. Jesus não veio cheio de julgamentos, olhando apenas para os outros. Ele via além do erro, e ele que não tinha pecado, que poderia vir julgar, ele disse: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar, porque ele via além do erro. Ele via a redenção, ele não via o ser humano na sua condição de pecado, ele via o ser humano na sua condição de redimido. Então não havia nele julgamento, ele não veio cheio de dureza, ele era firme e as suas palavras eram contundentes, mas ele não era insensível, ele não era frio. Ele não veio cheio de falsidades, com meias palavras, dizendo apenas uma parte das coisas, dizendo apenas o que fosse conveniente. Não, ele veio cheio de verdade, ele era íntegro em todo o tempo.
seja no falar, seja no agir, seja no modo de ser. Posso enumerar aqui que Jesus não veio cheio de medo, o medo que nos afasta uns dos outros, o medo que nos coloca distante do amor. Não, não, ele veio cheio de amor e a Escritura já diz que o amor lança fora todo medo. Jesus não veio refém da opinião das pessoas. Você imagina se Jesus fosse refém da opinião dos fariseus, dos mestres da lei, daqueles que detinham o culto, o domínio, o poder sobre a religião. Jesus não viveu refém de opinião de ninguém. Ele veio cheio de graça e de verdade, cheio de amor, para trazer a mensagem de quem Deus é. E por essa mensagem nos transformar naquilo que Ele é. Então a pergunta que fica para nós é exatamente essa. Jesus veio carregado e cheio de verdade e cheio de graça. E nós? O que nós carregamos dentro de nós? Nós estamos cheios de quê? Por que nós não parecemos com Ele? O que em nós precisa sair, ser transformado? O que de nós precisa ser curado para que a gente se pareça com Ele, cheio de graça e cheio de verdade? Então, o meu convite é para que a gente olhe não somente para os outros, mas que a gente olhe para nós mesmos, para as nossas intenções, para as nossas reações, para o transbordar da nossa vida. Quando você é perseguido, qual é o seu transbordar? Quando você é atingido, qual é o seu transbordar? Quando você não é entendido, não é compreendido, você transborda o quê? Você está cheio de quê? Então nós, como comunidade, entendemos que queremos ser este espaço e esse lugar cheio de graça para acolher as pessoas e cheio de verdade para que possa conduzi-las à transformação. Porque é aqui onde nós vamos nos encontrar. Nos encontraremos onde o amor é suficiente para acolhermos uns aos outros e termos verdade também suficiente para sermos transformados pelo Espírito do Senhor. É isso. Que Deus te abençoe, que eu e você também caminhamos nesse processo de sermos cheios de graça e cheios de verdade, assim como o nosso Mestre.